Fala, torcida colorada que se liga no canal Hablamos Grenal, eu sou o Henrique, aqui no Pitaco Colorado do nosso canal a gente vai repercutir um pouco do empate de ontem do Inter contra o Fluminense no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores da América. Bom, primeiro ressaltar aqui, pensando antes do jogo, se a gente assinasse se a gente tivesse a possibilidade, tu escolheria um empate antes do jogo, assinaria por um empate no jogo fora de casa, no primeiro jogo da semifinal, logicamente que nós aceitaríamos. Nós não levaríamos em consideração as circunstâncias do jogo que fizeram com que o Inter não matasse o jogo ontem. Tivemos várias situações com que a gente poderia ter matado o jogo, tomamos um gol com um jogador a menos, com um jogador a mais, aliás. Mas enfim, são várias questões que a gente precisa pensar em termos de classificação para a final. Primeiro que faltam 2 jogos, um deles é no Beira-Rio. O único time que tem a possibilidade entre Inter e Fluminense de decidir em casa, uma vitória em casa, o único time que da semifinal até agora, Inter e Fluminense, em que vencendo em casa está na final é o Inter. Não existe outra possibilidade, o Fluminense vai ter que buscar uma vitória fora de casa, onde é muito difícil o Inter perder no Beira-Rio em Libertadores da América, ou um empate levando para os pênaltis e aí é aquela loteria, Então, vamos ver o que vai acontecer. Muitos gols perdidos, principalmente no começo do jogo. O Inter começou melhor, acabou não fazendo gol, acabou tomando o gol cedo aos 9 minutos e depois conseguiu controlar o jogo, conseguiu acalmar o jogo e teve a situação da expulsão do Samuel Xavier, que todo mundo viu, sem discussão nenhuma, não tem muito o que discutir sobre a expulsão do Samuel Xavier, Foi bem expulso, tomou um cartão amarelo antes, tomou o segundo cartão e foi expulso. A arbitragem ali estava se mostrando muito corajosa. O problema é que no segundo tempo, quando o Cano pisa no tornozelo do Rômulo, a arbitragem se mostrou covarde, porque seria muito difícil a gente pensar que uma arbitragem, como que qualquer árbitro, aí é uma questão de retreinamento, um treinamento dos árbitros do quadro da Conmebol e da FIFA, seria muito difícil o árbitro expulsar 2 jogadores do time da casa em uma semifinal de Libertadores, porque, cara, aquilo ali era pra vermelho, O Cano pisa no tornozelo do Rômulo, ele poderia ter tirado o tornozelo dali, ele poderia ter pisado em outro lugar, tinha todo um gramado ali na volta dele, então ele pisou em cima do tornozelo do Rômulo e acabou não sendo expulso, acabou se livrando, nem cartão tomou. O Inter poderia sim ter matado o jogo, mas considerando que o Inter leva do Maracanã um empate para na semana que vem tentar matar o jogo no Beira-Rio, com toda a torcida do seu lado, uma vitória simples coloca o Inter na final. Então o resultado de ontem foi muito bom. Nossa situação, considerando semifinal de Libertadores, primeiro jogo fora, contra o Fluminense que dificilmente deixa de ganhar em casa, a situação é muito boa para o Inter, muito boa mesmo. O Fluminense nos últimos 15 jogos aí fora de casa, 10 jogos se não me engano, só venceu o Olímpia, e o Inter não é o Olímpia, O Inter é muito melhor do que o Olímpia, e o Beira-Rio é muito mais hostil ao adversário do que o Defensores del Chaco, pelo menos na minha opinião. O Diniz condicionou a arbitragem, A gente viu isso na entrevista coletiva, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque, cara, não adianta tu dizer que o teu jogador não deveria ter sido expulso, que foi um erro da arbitragem, e que isso e aquilo e não sei o que, quando o árbitro que vai ser escolhido vai ser outro, enfim, a Conmebol ainda vai sortear, então é antidesportivo, fazer esse tipo de comentário. Vão tentar condicionar a arbitragem, a gente sabe como é que funciona, principalmente em Libertadores da América, principalmente em relação à Conmebol, A gente tem que ficar muito atento para o jogo da semana que vem, muito importante que o time pense esse jogo, que se concentre para esse jogo, que esqueça a rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana, esquece, cara, 2 jogos. Depois o restante do Campeonato Brasileiro recupera. Faltam 2 jogos para o Inter ser campeão de alguma coisa. Um deles é no Beira-Rio, o outro é em campo neutro. Claro que o Palmeiras vai estar mais perto do Rio de Janeiro, caso o Palmeiras chegue à final, mas nenhum time
que se o Inter passar, o único time que vai estar em casa se passar para a final vai ser o Fluminense, mas se o Inter passar, não vai ter um time local, não vai ter uma pressão. Cara, vamos pro Rio de Janeiro, num jogo de 90 minutos, caso o Inter passe e confirme, para jogar uma final contra um time que não dá para dizer que Palmeiras ou Boca Juniors é muito melhor do que o Inter. Podemos dizer que um é mais bem treinado, tem mais opções ali de elenco, não sei se é para tudo isso também, mas enfim, o Inter passou pelo jogo mais difícil que poderia passar nesses 3 últimos jogos da competição. Não que a final não vá ser mais difícil, mas o clima, né, de hostilidade de um desses 3 jogos, com certeza o Inter já passou pelo pior. Quem vai passar pelo pior agora é o Fluminense. Claro que tudo pode acontecer, pode ir para os pênaltis e o Inter perder. O Fluminense pode vir aqui no Beira-Rio e ganhar, porque é um grande time, é muito bem treinado pelo Diniz. O Diniz errou na escalação, então agora talvez recupere, tomara que não, né? Tomara que continue com a escalação errada, né? Mas o Ganso ali jogando de segundo volante é uma baita opção. Vamos ver o que acontece. Mas foco total no Fluminense na quarta-feira. O que acontecer em Inter e Atlético no sábado é... foda-se. Foco total na quarta-feira. Gurizada, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Não se esquece de comentar nesse vídeo, quero saber muito a tua opinião. E vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, @BlamosGrenal, tá certo? Um abraço e até a próxima.